Bom dia a todos novamente. Agora estarei apresentando sobre o pacote PNS e BGE, que foi um pacote desenvolvido em dezembro do ano passado e que já passou por uma atualização por causa de mudanças de implementação dentro da sua estrutura em janeiro desse ano. A ideia dessa videoaula é não ser tão longa quanto a aula do pacote PNAD-C e BGE, porque a estrutura dos pacotes é muito semelhante. A ideia de criação dessa estrutura semelhante é justamente para que um usuário de um pacote esteja familiarizado com a utilização do outro pacote e consiga utilizar sem maiores problemas. Então, a tendência desse vídeo é ser um pouco mais curto e por isso eu oriento a quem ainda não assistiu a aula do pacote PNAD-C e BGE para assistir, porque eu não vou tomar muito tempo em alguns pontos que são semelhantes nesse pacote. Então, como eu já expliquei a estrutura do CRAN na última videoaula, aqui eu não vou dar muita atenção para a estrutura também, só falar de alguns pontos chaves. Por exemplo, a versão do pacote PNS-BGE. Como é um pacote recente, a primeira versão dele foi a 0.1.0 e agora ele já está na versão 0.1.1. Então ele teve só uma atualização depois da sua criação, que foi no final do ano passado, e essa atualização ocorreu no dia 31 de janeiro desse ano. Sobre a questão dos autores, aqui nesse pacote PNS-BGE eu já passo a ser o autor principal e também mantenedor. A Luna também foi a autora desse pacote, porque ela me ajudou em muitas partes do desenvolvimento desse pacote. Inclusive, foi uma grande incentivadora da criação desse pacote. E o Douglas, é importante colocá-lo como contribuidor, porque se não fosse ele como precursor do pacote PNAD-C e BGE, muito provavelmente não existiria o pacote PNS e BGE. Então, em todos os pacotes eu coloco o Douglas como contribuidor, até porque nesses pacotes de leitura de microdados de outras pesquisas dentro do SPD, eu utilizo a mesma estrutura que ele criou no PNAD-C e BGE em termos de função e dos argumentos das funções. O canal de atendimento do mantenedor é o mesmo canal do pacote da PNAD-C e BGE, porque a ideia é centralizar mesmo as dúvidas para conseguir dar um atendimento dinâmico a todos os usuários. Então, a gente vai entrar já diretamente no manual do pacote, só lembrando da dependência reversa aqui no SIPD e BGE, que é o pacote de coletânea principal dentro do SIPD, das pesquisas domiciliares amostrais. Então, entrando um pouco aqui sobre o pacote PNS e BGE, nós temos aquela mesma estrutura novamente, que é apresentada no CRAN, e então podemos ver um pouco sobre as funções que são disponibilizadas nesse pacote. A primeira função, então volta um pouquinho, assim como no pacote PNAD-C e BGE, nós temos duas opções no pacote da PNS, que é a leitura dos downloads direto do site do IBGE, então ele já puxa esses microdados de forma mais atualizada possível, e também disponibilizamos a leitura de forma offline dos microdados da PNS. Então a estrutura vocês podem perceber que é a mesma, o get PNS, o PNS Deflator, o PNS Design, o PNS Example, o Labeler e o Read PNS, porque ele, no fundo, a ideia dos microdados é fazerem as mesmas funções em todos eles, e eu uso os nomes semelhantes para ninguém se perder. Então, um usuário do pacote PNAD-C e BGE vai saber utilizar perfeitamente o pacote PNS e BGE. As mudanças dentro dessas funções, vocês vão ver que são mínimas. Na verdade, a única mudança fundamental que a gente tem dentre as funções que eu apresento aqui é na função getPNS, porque para ele puxar os microdados da PNS do site, ele tem uma especificidade da pesquisa PNS. Então, diferente do getPNAD-C, a função getPNS tem alguns argumentos que não existem na PNAD-C e BGE, porque não faz nem sentido, porque a estrutura das pesquisas são diferentes. Então, de novo, a gente tem o argumento year, que é um argumento obrigatório, e aqui no getPNS é o único argumento obrigatório, porque no da PNAD-C a gente tem estruturas de microdados diferentes na PNAD contínua. A gente tem o trimestral, o anual por visita e o anual por trimestre. Na PNS não, a gente tem a PNS porque ela é periódica, ela ocorre a previsão é que ocorre de 5 em 5 anos,
Só que às vezes tem um pouco de atraso por conta de planejamento da pesquisa e para colocar em campo, orçamento, essas questões que envolvem uma pesquisa, o desenvolvimento, o planejamento de uma pesquisa. Então, o IA vai corresponder ao ano da PNS que a gente quer obter os microdados. Então, no caso da PNS, nós só temos duas PNS dentro do SIPD atualmente, que é a PNS de 2013 e a PNS de 2019. Inclusive, um ponto importante de se ressaltar dentro da PNS 2019 é que ela ainda está em divulgação. Então, os microdados ainda estão sendo disponibilizados aos poucos no site do IBGE, porque a cada divulgação disponibiliza uma parte dos módulos da pesquisa. Então, hoje você consegue baixar os microdados da PNS 2013 completos, porque ela já foi devidamente divulgada, e da PNS 2019 você obtém os microdados que estão disponibilizados até o momento, porque ele depende da divulgação. De novo, não aceita-se vetor nesse argumento IA. Depois do argumento year, a gente tem o argumento selected, que a gente não tinha no getPNADC, e aqui no da PNS, no getPNS, a gente tem. Por quê? Porque a PNS, então vocês vão voltando um pouquinho naquela aula de teoria que eu falo sobre a estrutura dos níveis de seleção dentro da amostra mestra, que eu falei que a gente seleciona UPA, domicílio, em alguns casos, tem morador selecionado, que é o caso da PNS, porque ela tem módulos que são aplicados apenas para moradores selecionados aleatoriamente. Então, se você quiser trabalhar com os microdados da PNS voltados para moradores selecionados, você tem que colocar essa opção selected como true. O default dela é vir como false, porque às vezes a ideia é baixar os microdados do núcleo básico, sempre como default. Então, ela vem como false. O outro argumento dessa função é o anthropometry, porque na PNS 2019, especificamente, ela teve um módulo de antropometria que foi uma subamostra da própria PNS. Então, como tem um recorte dentro da própria pesquisa, uma subamostra da subamostra, porque a PNS é uma subamostra da amostra mestra, que no fundo é a amostra da PNAD contínua, é uma subamostra de uma subamostra. Então tem que fazer o recorte desses microdados para antropometria. Então, se você colocar como true essa opção, ele vai fazer o recorte da antropometria para esses indivíduos que responderam dentro dessa subamostra. Então, por isso que o argumento anthropometry ele só é válido a partir dos microdados da PNS de 2019, porque na PNS de 2013 não teve essa especificidade. O default dele aqui, novamente, é vir como false, porque a gente quer os microdados do núcleo básico como default. E agora entram os argumentos que são exatamente iguais aos argumentos, têm as mesmas funções dos argumentos do getPNADC, que é o vars, que é justamente para você pegar algumas variáveis específicas dos microdados, por isso que é importante conhecer o dicionário das pesquisas. O labels, que é para rotular as variáveis categóricas. O deflator, que é para acrescentar as variáveis de deflacionamento. O design, que é para incorporar ou não o desenho amostral da pesquisa. E o saved, que é para passar o diretório onde serão armazenados os arquivos que ele utilizar para fazer a obtenção desses microdados. Lembrando que o default é o diretório temporário. Novamente, ele retorna um objeto survey design ou table, dependendo das opções que você selecionar dentro da função. A gente também apresenta exemplos da utilização desse pacote. Então, aqui a gente tem um exemplo do módulo básico, a gente tem um exemplo do módulo de morador selecionado e um exemplo do módulo de antropometria, tudo para os microdados da PNS 2019. O PNS deflator também vai ser exatamente igual ao PNADC deflator, onde ele tem como argumento o data PNS, que são os microdados da PNS, e o deflator.file, que é baixar o arquivo de deflatores da PNS. Em breve eu vou entrar aqui nesse documento do PNS, de deflacionamento da PNS, mas a ideia dele também é muito parecida com o deflacionamento da PNAD contínua. De novo,
fornecemos alguns exemplos para as pessoas poderem utilizar essa função. Temos a função PNS Design, que também é igualzinha a PNAD-C Design, só tem um argumento, que são os microdados da PNS, e aqui ele vai incorporar os microdados, o desenho amostral da PNS para os microdados desta pesquisa. De novo, os exemplos aqui a gente deixa sempre para auxiliar os usuários. O PNS Example, a mesma coisa do PNAD-C Example, são os arquivos que a gente fornece junto com o pacote para que os usuários possam treinar, caso eles ainda não se sintam à vontade para baixar os microdados direto do site do IBGE ou fazer esse processo manual. Então, a gente já fornece arquivos de exemplo para utilização. Então, um arquivo de microdados, um arquivo de input, de dicionário e de deflatores. Então, a estrutura toda é muito parecida. Então, quem sabe mexer num pacote, sabe mexer no outro. Aí só tem que saber mexer nas pesquisas, porque aí as pesquisas são um pouco diferentes em termos de assunto e de abordagem. O PNS Labeler também, a mesma coisa do PNAD-C Labeler, tem os microdados da PNS e o arquivo do dicionário que você deve utilizar para rotular as variáveis categóricas. E aqui eu sempre coloco a forma como você deve fazer, o caminho que você deve seguir para poder obter o arquivo, caso você queira obter o arquivo direto do site do IBGE, fazendo manualmente o processo de obtenção do arquivo no site do IBGE. Então, a gente tenta deixar tudo muito explicado para que o usuário não tenha dúvida, mas as dúvidas podem surgir, se surgir é só entrar em contato. O Read PNS, a mesma coisa do Read PNAD-C, a gente tem que passar o caminho do TXT dos microdados da PNS, do input da PNS e o vars, que é as variáveis que você quer cortar aqueles microdados para não ocupar muito espaço de armazenamento. Então é isso. Eu vou voltar lá para o deflato para mostrar esse arquivo aqui. O arquivo de deflatores da PNS, se você tem a opção de passar o year, que é o y do ano, para poder baixar o arquivo de deflatores. Como o deflator, a ideia do deflator é uma comparação dentro da mesma pesquisa de períodos distintos das variáveis de rendimento para trazer para os valores reais, hoje, como a gente só tem microdados de PNS 2013 e PNS 2019, hoje só existe o arquivo de deflator da PNS 2019. Então, o YYY só vai receber o de 2019, o valor de 2019. Se vocês se lembrarem da função getPNS, ele não tem um defIA, porque a ideia é que fique sempre o último divulgado lá na pasta. Então, ele vai puxar sempre o último, assim como ocorre com os microdados trimestrais da PNAD contínua. Diferente da PNAD contínua, ele tem só uma variável de deflator, que ela chama deflator, que ela vai ser aplicada para qualquer variável de rendimento, porque aqui não existe a diferenciação entre efetivo e habitual, certo? Então, esse é o arquivo de deflatores da PNS. Então, no fundo, o que a gente tem é que o pacote PNS ele vai ser bem parecido com o da PNAD contínua. E eu acho que um ponto que eu preciso ressaltar, que eu acabei não ressaltando no vídeo do PNAD-C IBGE, é que, como nós damos as opções de leitura direto do site do IBGE e de leitura offline, o de leitura direto do site do IBGE não tem nenhum risco, é confiável, você pode baixar. Só que desse passo de leitura manual, como você tem que fazer a aplicação de todas as etapas manuais, assim como no PNAD-C IBGE, existe o risco do usuário fazer o download dos arquivos errados. Por exemplo, pensando na PNAD contínua, isso é muito mais claro, porque o usuário pode eventualmente baixar os microdados trimestrais, mas pegar o dicionário anual. Isso pode ocorrer, mas é um risco que o usuário assume a partir do momento que ele decide fazer por essa etapa. Por isso que a gente deixa as duas possibilidades, mas a gente incentiva, sempre que possível, utilizar as funções de download direto, porque elas já seguem os protocolos corretos de pegarem aqueles arquivos exatos para os microdados. Então, vai pegar os dicionários corretos, os deflatores corretos, os inputs corretos. Então, é importante ressaltar isso.
Então, essa foi a explicação sobre o pacote PNS-BGE. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o pacote POF-BGE, que ainda está em desenvolvimento, mas eu acho importante citá-lo. Até breve.